Londres, 15 de julho de 92. Imaginem essa situação. Um dia ensolarado, você junto a alguns amigos decide fazer atividades esportivas em um parque, um pouco de corrida, de trilha, de alongamento. E no momento da trilha vocês se deparam com um menininho de 2 anos, todo enlameado com sangue no seu rosto, chorando e dizendo: a mamãe não acorda, a mamãe não levanta. Foi essa cena arrepiante que um grupo de frequentadores do parque Wimbledon Common, que é o lugar do famoso torneio esportivo, que aliás estava acontecendo naquele momento, se depararam. A criança era Alexander Lewis, e ele apontou onde se encontrava o corpo de sua mãe, Rachel Nicholl. O pequeno Alex se tornaria a testemunha verbal mais jovem na história da Inglaterra em um caso que, olha, gente, se você não conhece esse caso, se prepara, porque é daqueles que a gente acompanha com vontade de bater nos investigadores. Um caso horrível, marcante, que inspirou uma série ficcional e, mais recentemente, um documentário premiadíssimo, ambos estão na Netflix. Eu sou Rafael Gama e te convido hoje ao nosso primeiro programa aqui, Roteiro Mastigado. É um programa onde a gente vai sentar, eu vou tomar um café e juntos nós vamos conversar sobre um caso real que inspirou produções cinematográficas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa aquela força, me segue, curte, compartilha, deixa um comentário, todo engajamento é super bem-vindo, lembrando de manter sempre o respeito e também lembrando que o intuito aqui é um bate-papo, então poderão faltar detalhes do caso que vocês podem contribuir nos comentários. E em nenhum momento o meu intuito é substituir as produções originais, tá? Muito pelo contrário, eu quero é estimular todos a assistir e fazer parte aí desse clubinho cinéfilo comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos ao caso. Rodou a vinheta. Minha gatinha vai ficar dando volta sempre, tá, gente? Vamos lá, Rachel Jane Nicholl, ela nasceu em 23 de novembro de 68, morava em Londres, com o seu companheiro André Hanscombe e o filho, que eu vou sempre chamar de Alex, tá? Em 92, a Rachel tinha 23 para 24 anos, o Alex tinha apenas 2. Ela era uma mulher muito bonita, interessante, trabalhava como modelo desde os 14 anos e depois que se tornou mãe ficava mesclando, quando podia, os trabalhos na área de modelo com os serviços administrativos. Ou seja, uma moça que entrou ali numa vida familiar, né, se ajustou como pôde, foi vivendo num bairro super bem estruturado, muito familiar de Londres, tinha uma vida bacana, pacata. Eu acho importante já reforçar que ela e o André eram um casal muito tranquilo, nunca houve nenhum boato de vizinhos ou de amigos sobre briga, confusão, atrito do casal. Não, eles estavam super bem e devidamente ajustados naquela comunidade que eles escolheram. Bom, naquela manhã de quarta-feira, o André saiu para o trabalho dele, ele trabalhava como motoboy, enquanto estava se preparando ali, estudando para ser um treinador de tênis em escolas, até por isso eles tinham escolhido morar em Wimbledon, e a Rachel aproveitava as manhãs, antes do seu trabalho no escritório, para poder passear com o cachorro, junto com o seu filhinho, e eles sempre escolhiam frequentar ali o parque de Wimbledon Common, que era um local bem próximo da casa deles. O parque é uma estrutura, um tipo de parque muito familiar, tá? Daqueles que tem um monte de criança, animal, bem típico. Mais ao fundo do parque, você, para acessar uma segunda parte, passava por um bosque mais fechado, que era um local onde muitas pessoas faziam caminhadas, trilhas para piquenique, aqui e acolá um casal de namoradinhos, um parque bem tradicional. E o que eu vou falar agora, gente, por incrível que pareça, nós sabemos devido ao relato da memória ativa de um rapaz que, na época, tinha apenas 2 anos de idade, mas que ele garante até hoje, as imagens são vívidas na sua cabeça. Segundo Alex, ele estava caminhando com sua mãe e seu cachorro pelo bosque central, quando um homem estranho, cambaleante, carregando um saco preto no ombro, apareceu. E ele começou a avançar em direção a eles. Aí o Alex diz que lembra que a sua mãe interrompeu a caminhada e tampou sua visão com o corpo. E daí ele se lembra da sensação de que alguém pegou o corpo dele e arremessou em cima de um amontoado de lama para fora da trilha. Ele acredita que quem fez isso foi a própria mãe, né, a Rachel, tentando proteger ele do ataque do homem. O Alex caiu de rosto na lama e o seu corpo foi escorregando na umidade do solo até que ele sentiu outra coisa pesada desabar do seu lado. E essa coisa era sua mãe. O agressor correu rumo ao riacho que corta ali o parque. Alex ficou confuso, assustado, subiu em cima da mãe, que parecia desmaiada até então, sacudia e, ainda no inglês muito simplório de criança, né, gritava: "Acorda, mamãe, levanta, mamãe." Mas ele mesmo disse que sentiu quando o peso do corpo da sua mãe ficou maior. Ela partiu nos braços do seu pequeno filho, que agora estava sujo com o sangue dos golpes levados por Rachel.
Bom, chegou a hora de eu descrever o crime, então vamos lá, pessoal, respira, vamos comigo. Rachel Nichols foi esfaqueada 49 vezes. Os golpes foram principalmente nas regiões do pescoço e do tórax, as roupas rasgadas nas regiões íntimas e hematomas confirmavam a agressão sexual durante os golpes. Tudo isso ao mesmo tempo e em questão de minutos ou até menos, gente, foi muito rápido. O grupo de amigos que encontrou Alex relatou que o viu abraçado ao cadáver de sua mãe, ambos ensanguentados, enquanto ele chorava e repetia "Wake up, mommy, wake up", que é "acorda, mamãe". O relato forte se tornou capa de todos os jornais do Reino Unido e chocou uma nação que ficou, claro, horrorizada com a cruel morte de Rachel e com o trauma daquele menininho ali. Pensa comigo, né? Um crime numa área familiar, em plena luz do dia, numa cidade prestes a receber ali um torneio mundial, com uma família sem qualquer histórico de problemas ou algum passado conturbado com a justiça. Então, a população ficou muito verbal em todos os cantos, pedindo. A polícia tinha que ser rápida e eficaz. E é aí que entramos num problema. Bom, devido à pressão pública e à comoção do crime, quem assumiu as investigações foi a Metropolitan Police, que, se você não conhece, é uma força policial de maior alcance e peso no Reino Unido. Eles primeiro mapearam 32 suspeitos, baseados em depoimentos de transeuntes, de funcionários do parque daquele dia, junto a quem eles conseguiram localizar, né? Vamos lembrar que estou falando de um caso aqui do início dos anos 90, então pouquíssimas câmeras de segurança, nada de celulares, mesmo o DNA era muito precário, então tudo isso dificultava bastante a vida dos investigadores. O viúvo, coitado, estava trabalhando quando ligaram para ele da emergência, dizendo que a sua esposa tinha sofrido um incidente e ele achou que ela tinha se machucado. Correu preocupado, entrou em choque, né, quando soube a verdade. Mas ele tinha álibi, ele tinha testemunhas e, principalmente, não tinha uma inimizade, não tinha amante, não tinha conflitos quaisquer que pudessem sugerir que aquilo fosse um crime premeditado, vingança, nada disso. De todos aqueles 32 investigados, a polícia afunilou para suspeitas em cima de Colin Stagg, guardem esse nome, um morador da região, frequente usuário do parque, e o Colin, gente, ele se tornou o principal suspeito por conta de uma ferramenta bem questionável e investigativa que é chamada de Offender Profile, ou perfilamento do agressor. Essa ferramenta é basicamente quando a polícia não tem prova alguma em cima de ninguém. Então ela busca um perfilador criminal, que é um profissional que monta o perfil dos criminosos, entrega os nomes e fichas dos suspeitos e pede para ele fazer uma tabela de maior probabilidade pelo histórico criminal, social e psiquiátrico daqueles suspeitos, de quem teria ali maior chance de ter cometido um crime baseado no modus operandi. E aí a gente entra num terreno tortuoso do achismo, né, de culpar as pessoas baseado no passado delas e alguns conceitos bem preconceituosos e endemonizados, principalmente pela mídia da época. Não sei se vocês conhecem o caso Evandro, que teve aqui no Brasil, da caça às bruxas. Então, o Colin, ele tinha livros de ocultismo, interesse pelo que chamavam na época de bruxaria, encontraram cartas que ele trocava com profissionais do sexo, onde ele sugeria certos desejos sexuais mais intensos, masoquistas. Rafa, ele tinha antecedentes criminais pesados? Não. Tá, ele tinha algum antecedente criminal? Não. Ele só era, e eu vou usar aqui o termo que usavam na época, tá? Esquisito. Um homem calado, solitário, tímido. Foi o psicólogo forense Paul Britton quem apontou um comportamento suspeito, então a polícia iniciou o que foi chamado de Operação Edsel. E o que era essa operação? Vamos lá. Basicamente, focava a investigação em provar que o coitado do Colin Stagg era o culpado. Ignora todos os outros suspeitos, foca nele. Eles fazem o que nós chamamos em termos policiais de honey trap. Honey trap seria uma armadilha para tentar fazer a pessoa ser pega no pulo ou pega em flagrante cometendo um crime parecido. Qual foi a honey trap dessa vez? Eles colocaram uma policial disfarçada. Olha que coisa mais cretina, gente. Pegaram uma mulher policial, pediram para ela se passar por alguém interessado em namorar o Colin lá no parque, cruzando com ele, mostrando interesse, flertando, marcando um possível encontro. E o pobre do Colin foi se apaixonando. Daí, no encontro, essa policial puxa o papo do crime, diz que tem um certo tesão em violência, e o Colin disse que não a machucaria, mas que ela não precisava se afastar, que ele ia tentar agradá-la de alguma forma. E eles entenderam, então, que ele tinha tendência à agressão. Olha isso. E aí ela perguntou se ele lembrava do crime que aconteceu, e o Colin falou do crime basicamente o que saía nos jornais da época. E depois a policial falou, se você for o autor do crime, eu ia achar legal. E o Colin respondeu, eu sinto muito por tudo, mas não fui eu. E, gente, eles decidiram que ele falar eu sinto muito por tudo
era uma linguagem de semi-confissão unida à descrição do crime. Prenderam o homem 17 de agosto de 93, 6 meses depois, né, e saíram divulgando para a imprensa para mostrar que eram eficientes. Corta para setembro de 94, onde, graças a Deus, um juiz olhou o processo e falou: não tem nada que incrimine esse homem. Não tem digital, não tem cabelo, arma do crime, não tem nada. E mesmo a descrição da cena do crime, dos detalhes que ele falou no tal encontro, eram vagas e cheias de coisas erradas. Então, o juiz decidiu que a prisão foi desesperada, foi tendenciosa e liberou o Colin, mas que já tinha ficado preso um tempo ali e teve a vida arruinada pelo escrutínio público. Claro que a imprensa, depois disso, caiu em cima da polícia. O investigador responsável, Keith Patter, teimou que Colin era muito suspeito. E mesmo em 2001, quando ele foi entrevistado, ele já estava afastado da polícia, esse Patter, ele insiste, não, Colin era suspeito sim. Falei, né, que a gente ia passar um pouco de raiva com a polícia nesse caso. Vamos falar da reabertura do caso, então, uma vez que não era o Colin Stagg. A polícia recomeça as investigações, foram 3.000 pessoas entrevistadas em um processo agora dentro de uma divisão existente chamada Operação Enigma, que era uma investigação de base nacional focada em resolver a morte de 207 mulheres. Por ser uma operação que mesclava áreas e delegacias, havia mais fundo financeiro para aquilo e mais investigadores dedicados para auxiliar na busca das evidências. Aí a gente pensa, né? Bom, agora vai. Passou uma década sem informação, gente, sem novidade. Pensa o que era pra família. O André e o Alex tiveram que se mudar para Paris porque não aguentavam mais viver sobre o fantasma desse trauma. Eram rostos conhecidos, o pobre do menininho, né? O pai todo aniversário do crime sendo assediado pela imprensa e nada efetivo acontecendo. Nós sabemos que na investigação criminal o tempo é um inimigo atroz, porque as provas somem, testemunhas morrem, a memória das pessoas vai se esvaindo, então localizar o culpado vai ficando quase impossível. Vamos agora para o começo dos anos 2000. O caso cai na divisão de Cold Cases, dos casos arquivados, que é uma divisão que reabria investigações, agora podendo utilizar a ferramenta da busca de DNA. E aí foram possíveis exames mais minuciosos nos arquivos do caso, como as roupas da Rachel, sangue encontrado em pedras ao redor, na guia da trilha, e eis que surge um DNA masculino. E não era de Colin, não era do André, nem do Alex. Eis que a divisão de casos arquivados decide traçar esse DNA com o banco de dados de todos os casos de crimes com características similares ali no Reino Unido, ou seja, crimes que tinham vítimas mulheres, vítimas de violência sexual, esfaqueamento, áreas públicas, tentando encontrar, quem sabe, ali um assassino em série, alguém que já tivesse cometido esse crime antes, que justificasse uma vítima que não tinha nenhum relacionamento afetivo. E aí a gente precisa voltar um pouco no tempo, tá? Vamos voltar para 93. Em novembro de 93, 3 meses depois do crime de Rachel Nichols, percebam que é a mesma época ali que o Colin foi preso, Samantha Bissett, uma mãe solteira de 27 anos, foi encontrada morta em seu flat na região de Plumstead, junto à sua filha, a pequena Jasmine, de 4 anos, que também estava morta. O primeiro suspeito foi Conrad Allen, que era o caso amoroso de Samantha na época. Só que naquele dia o Conrad tinha um álibi forte, ele não estava nem sequer próximo da região de Plumstead. Vamos analisar aqui juntos as características desse crime, tá? Da Samantha. Uma mãe jovem com uma criança pequena, múltiplos golpes de faca na área do pescoço e tórax, sinal de violência sexual na mãe, na filha. Parece familiar, né? A polícia de Plumstead também achou e contatou a equipe do detetive Keith Patter. Lembra dele? Colin estava na cadeia nessa época. Tá? E o detetive Patter respondeu que isso era ridículo. Era só uma coincidência, tarado tem tudo quanto é lugar. Ainda bem que os investigadores locais não se deram por convencidos e seguiram suas buscas, até chegar no nome de Robert Napper. Napper, um criminoso com passado de violência sexual e que foi visto rondando a casa de Bissett. Além disso, ele cometeu um grande deslize, que foi deixar uma impressão digital nítida no sangue da vítima e tinha sangue dela em seus sapatos. Napper foi preso pelo crime e a delegacia responsável pelo caso chegou a sugerir que Napper poderia ter estado em Wimbledon na época do crime da Rachel. Só que eles não foram ouvidos na época. E adivinha, de quem era o DNA que foi encontrado em 2000? Gente, caso vocês não queiram spoilers da conclusão desse caso, para o vídeo por aqui, vai assistir o documentário, o filme, porque agora eu vou contar, tá bom?
A Scotland Yard, em julho de 2006, tomou o depoimento de Napper por 2 dias. O Napper tinha um diagnóstico de esquizofrenia paranoide e do que era chamado de síndrome de Asperger. Eu tô falando assim porque esses termos, esses quadros todos foram sendo revistos pela nossa sociedade, mas é importante saber disso porque colocava o Napper num local muito arisco para se colher um depoimento. Isso porque, por exemplo, no depoimento ele sugere que talvez tenha cometido esse outro crime. No outro ele diz que não cometeu. E que depois ele fala, vocês não têm como provar. E aí na frente do juiz ele diz completamente inocente. Então era uma instabilidade da esquizofrenia paranoide que não ajudava muito, mas o juiz entendeu que haviam sim provas suficientes de similaridade entre os crimes, depoimentos que corroboravam terem visto Napper em Wimbledon em 92 e, obviamente, o DNA. Ele foi condenado culpado em 2008 e no dia da sentença ele decidiu confessar a culpa, talvez, né, para tentar apaziguar um pouco a pena. Ele segue preso no hospital psiquiátrico de segurança máxima, o seu quadro não sugere uma recuperação, então ele não deve sair nunca mais de lá. As investigações tortas desse caso horrível custaram mais de 3 milhões de libras aos cofres públicos. O Colin Stagg ele sofreu injúrias, linchamento, precisou se mudar diversas vezes, precisou de terapia intensiva e foi indenizado pelo Estado por todo o seu sofrimento em 1 milhão de libras. Ele colaborou com a pesquisa de 2 livros sobre o caso, não estão no Brasil esses livros, mas são livros que ele pelo menos recebe alguma coisa por eles. A polícia que se passou por flerte do Colin, né, aquela mulher, ela também processou a corporação, porque ela foi colocada de bode expiatório, né, foi vilmente atacada pela imprensa, ridicularizada, sendo que ela estava seguindo ordens. Então ela teve que se aposentar cedo, por não conseguir trabalhar mais como policial, e ela venceu o processo em 125 mil libras. Tá, Rafa, mas e a família da Rachel? O que foi dado para eles depois de tantos erros públicos, depois desse escrutínio todo? Foi dado um pedido de desculpas, em uma carta e uma coletiva de imprensa. Só. Falei que era um caso pra gente sentir um pouco de raiva, né? Vamos falar um pouquinho das produções? Então, o documentário da Netflix, chamado O Assassinato de Rachel Nichols, ele é um documentário curtinho, tem menos de 1h30, mas é incrível pra gente conhecer os sobreviventes que carregam a memória dessa mulher e dessa mãe tão incrível. É a tragédia, mas do ponto de vista da família, dessas pessoas boas que só pediam justiça. Tem essa parte também no documentário que explica melhor o Honey Trap, como é que eles fizeram, humaniza o Colin Stagg. Nós conhecemos o pequeno Alex agora como um rapaz. Imaginar que ele já foi esse menino coberto de sangue da mãe é muito triste, é muito comovente. Mas eu indico também porque é extremamente humano e tira o foco do true crime dessa coisa do choque, sabe? Ele foca em quem importa, que é a Rachel, a sua família, o Colin, as pessoas que foram injustiçadas nessa confusão toda. É um documentário sobre traumas. Eu fiquei muito comovido e acho que vale muito o play. Ah, o Alex também tem um livro, tá, que é inédito no Brasil, chamado Letting Go, A True Story of Murder, Loss and Survival, onde ele vai expurgar um pouco o trauma, né, e vai perpetuar a memória da mãe dele. Vocês vão ver no documentário, ele é um rapaz maravilhoso, ele e o pai, eles merecem bastante um pouco de paz depois disso tudo. E também tem a versão dramatizada do crime, chamado A Testemunha. Uma minissérie, tem 3 episódios. Não vou dizer que é tão bom quanto o documentário, mas não é ruim. Eu acho que é importante a gente lembrar que dramatização não tem o compromisso de ser 100% fiel aos fatos. Tá? A gente tem que saber separar, porque quando vai se dramatizar, às vezes tem que alterar a linha do tempo para dar ritmo, tem que misturar personagens para poder dar gancho, né? A narrativa precisa às vezes ser mais amarradinha do que a vida real, tem a dose do melodrama. Então tem que assistir com essa consciência, né? Que é uma dramatização. Para quem quer as coisas mastigadinhas, o documentário é melhor, mas a dramatização é muito bacana porque os atores são muito bons, tem cenas muito bem gravadas, tem soluções de roteiro bem interessantes. Eu só não gosto muito do policial, do Pedder, porque eu sinto mais raiva dele na vida real do que na série, tá? Mas eu recomendo para quem quiser assistir. Recomendo, inclusive, que assista primeiro a ficção e depois assista o documentário para não estragar a ficção, senão você vai ficar comparando, aquela mania que a gente tem de ficar fazendo checklist, né? Não é legal por isso. Então vê primeiro a ficção, depois o documentário, tá? Um documentário belíssimo, um lindo trabalho da diretora Lucy Bolden. Pessoal, eu termino hoje esse papo com um pensamento que ficou na minha cabeça o tempo inteiro, né? Por exemplo, a família da Bissett. Ela podia estar viva até hoje se a polícia não tivesse teimado em prender um inocente. Teimosia é uma cegueira arrogante, é perigosa. Eu acho que a gente sempre tem que pensar no benefício da dúvida. Nós somos falhos, nós não podemos ter tanta certeza de tudo, porque isso pode ferir muitas pessoas, né?
Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Meu intuito é publicar regularmente, vou tentar primeiro semanalmente, depois se tiver interesse eu posso até aumentar, casos que inspiraram produções audiovisuais. Deixa aqui tua opinião se você gostou, o que você achou, gostou da minha narrativa, do jeito que foi apresentado. Toda opinião com carinho é muito bem-vinda, tá? Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, eu espero vocês nas próximas, eu continuo sendo Rafael Gama. Até lá!